Olá, estamos aqui para dar mais um passo na continuidade da nossa jornada para nos entendermos mais, entendermos o mundo, entendermos o nosso lugar e se a gente está no fundo é precisando criar um pouco mais esse espaço para a gente. Vou voltar a falar sobre observação hoje porque eu entendo o valor da observação como uma parte muito estruturante para darmos qualquer tipo de passo na nossa vida. Como é que a gente vai descobrir o que a gente precisa viver diferente se a gente não está parando para olhar para isso? Como é que a gente vai aprender a dar nomes, por exemplo, porque a gente sente, se a gente não está parando para observar isso, né? A observação, ela fala de uma coisa muito importante, que é a gente quebrar um pouco um ritmo acelerado e imediatista, que está tão integrado na nossa pele por causa dessas rotinas que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo na nossa sociedade e que a tecnologia chegou para acelerar ainda mais. E com isso a gente se descola um pouco do nosso relógio mental, biológico, que é um relógio que às vezes leva um pouco mais de tempo para entender as coisas. Observar, por exemplo, gente, é você, depois de uma discussão que você teve, no dia seguinte, parar para refletir aquilo, parar para lembrar da onde surgiu, qual foi a palavra que a pessoa entendeu diferente do que aquilo que você queria dizer, para a gente poder perceber que o observar, no fundo, é criar mais espaços na nossa vida de silêncio. Silêncio interno e silêncio externo. Porque numa dinâmica de uma discussão, por exemplo, vamos pensar, né? É um jogo de ping-pong. A pessoa fala uma coisa, você já rebota com outra, aí ela joga de novo, aí você saca. Uma confusão. E essa bolinha pra lá e pra cá e ninguém se escutando. Quando a gente fala de observar, a gente fala sobre aquela nossa percepção de não precisar responder na mesma medida naquele momento. Quando a gente observa que o nosso coração, por exemplo, já começou a disparar, a nossa mente já acelerou e a gente começa a responder apenas para se defender do que de fato, para falar daquilo que pode criar pontes de novo nessa comunicação. E isso que eu tô falando vale tanto para relações que a gente tenha com outras pessoas, com o mundo e com nós mesmas. Porque quando a gente vai abrindo esses espaços de silêncio e de observação, a gente permite nos conectarmos um pouco mais com esse outro ritmo, que não é o do relógio, que não é do WhatsApp pitando, que não são das demandas, das metas, mas são de um corpo, que antes de mais nada é um corpo vivo, conectado à natureza, sendo natureza, e o quanto que nós somos aqui obrigados a sairmos desse nosso lugar animal e nos transformarmos em máquinas que são tão prontamente ali colocadas a responder, a atingir objetivos, que a gente entende que é na rapidez que as coisas vão se dar, e não será. Porque na rapidez a gente não vai pensar bem, na rapidez o nosso coração vai bombear aqui mais rapidamente, nosso ar vai ficando mais curto, nosso pensamento vai deixando de ter clareza e a gente deixa de ser quem somos de fato. Acho que o objetivo do vídeo de hoje é nós criarmos mais espaço de observação. Se a gente está num momento onde o coração disparou, será que na hora da gente, por exemplo, ir ao banheiro, pedir, olha, um minuto, deixa eu lavar o rosto, a gente já vai continuar. Não tô virando as costas porque a gente tá fazendo. Mas é lavar o rosto, é tomar uma água, é respirar fundo para poder entender o que de fato você quer trazer. Por exemplo, numa discussão. E de novo, lembrando que a discussão não é só com o outro. A discussão é aquilo que a gente entra, às vezes, no embate com a gente mesmo, aquele tanto de conversa imaginária que muitas vezes a gente cria aqui para ou responder para outra pessoa, ou então para cobrar de si mesma. E aí, gente, é isso. Vamos olhar para a observação como espaços que nós vamos criando e colocando concretamente na nossa vida para que a nossa reflexão seja muito mais de um lugar do que nós queremos viver do que nós queremos nos defender apenas. Espero que essas reflexões ajudem aí nos caminhares e seguimos!